E aí galera, beleza? Então vamos para mais um conteúdo aqui de funções, né, em JavaScript. Porém agora a gente vai ver aqui uma outra forma de escrever funções em JavaScript. No caso agora a gente vai aprender como criar as arrow functions, certo? Então a gente viu aí primeiro modo de criar uma função, que é uma função nominal. Então vou criar aqui uma função aqui para vocês verem, onde a gente dava um nome à função. E quando você quisesse executar essa função, bastaria você estar chamando o nome da função e a função ia rodar. Uma outra forma de criar a função foi a função anônima, né? A gente viu aqui que é só tirar o nome da função. E aí para rodar ela, a gente precisaria envolver ela aqui entre parênteses e colocar mais um par de parênteses aqui, que é já fazendo o sinal JavaScript que a gente está invocando a função para que ela seja executada, né? E agora as arrow functions. Como é que se escreve uma arrow function, né? Uma arrow function, pessoal, ela não tem esse nome aqui, ó. Ela é uma sintaxe bem enxuta. Só que bem aqui, ó, no meio você vai colocar o operador de igual e maior que, certo? Pronto. Feito isso aqui, nós temos uma arrow function. É uma função bem simplificada em JavaScript. Tá? É claro que envolve, pessoal, eu não vou abordar aqui agora, mas envolve uns conceitos novos, tá? Quando a gente começa a trabalhar com arrow function, tá? Porém, o foco aqui é como se faz, como se cria, né? Se define uma função, não arrow function. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, é a lista de argumentos. Então, se eu quero criar argumentos aqui no arrow function, basta eu colocar aqui os argumentos que eu quero criar, né? Para que na hora que essa função for ser executada, esses argumentos sejam passados. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero imprimir aqui o nome do usuário e quero imprimir também o nome do usuário por enquanto. Então vamos lá. Então eu tenho aqui um parâmetro nome. Uma particularidade aqui da arrow function, pessoal, é que quando você tem apenas um parâmetro, certo? Os parênteses aqui, eles não são obrigatórios. Então, se você tem só um parâmetro, os parênteses não são obrigatórios. Porém, se você, você tem mais de um parâmetro, como por exemplo, nome e idade, certo? Os parênteses têm que ser colocados, tá? Então, se eu chegar aqui a tirar os parênteses aqui, ó, certo? O navegador nem acusou erro, mas ele não vai rodar, certo? Ele não vai rodar. A gente pode até fazer um teste, né? Então vamos lá, vamos fazer um testezinho aqui, ó. Eu vou aqui dentro da minha função, eu quero imprimir lá no console do meu navegador um nome. Eu quero imprimir um nome e eu quero também imprimir a idade, certo? Uma idade. Então vamos lá. Beleza. Como que eu chamo aqui a arrow function aqui para que ela seja executada? Como a arrow function ela também não tem nome, tá bem na vista aqui que ela também é anônima, certo? Apesar de ter uma sintaxe mais enxuta, mais simples, né? Mas para mim rodar ela, eu preciso envolver também ela entre parênteses e colocar aqui, ó, outro par de parênteses fazendo menção como se eu estivesse chamando a função, né? De fato eu estou chamando aqui, certo? E aqui, ó, eu passar os parâmetros, certo? Então eu vou passar aqui, ó, o primeiro parâmetro vai ser o nome e o segundo parâmetro vai ser a idade, certo? Vamos rodar lá e vamos ver se funciona. Percebam que aqui, ó, eu tenho dois parâmetros definidos na função, porém, eles estão fora de parênteses, não tem parênteses. Vamos ver se funciona, tá certo? Então vamos lá, vamos ver lá se funciona. Então já deixei o arquivo aqui aberto para ganhar tempo. Vou rodar, ó, e aí, ó, eu tive um erro aqui, ó, nome não está definido, né? Então, ó, vamos lá. Mas tá tudo criado certinho. Agora, se eu envolver aqui, ó, os argumentos, certo? Em parênteses, vou salvar e vou atualizar lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Deu certo. Então, agora para a gente ver lá, ó,
Se eu tiver um parâmetro só, vamos tirar a idade aqui, ó. A idade, ela vai ser removida, ó. Eu tirei o parênteses, vou tirar esse outro parênteses aqui, ó. Perceba, ó, que eu tenho só o único argumento aqui na definição da função, tá certo? Opa, desculpa aqui, acabei. Ó, pronto. Agora só que se eu rodar essa função lá, ele vai me dar aqui idade is not defined, né? Dizendo que a variável idade não está definida. Então eu vou comentar aqui, ó, só para não dar erro lá, tá certo? Então, ó, vou salvar e vou atualizar lá. Perceba que funcionou, né? Então, se você tem apenas um argumento na função, você pode ter aqui só o nome do argumento sem estar envolvido entre parênteses. Isso simplifica ainda mais a escrita do código, né? Então, galera, se você tiver com dificuldade de entender essa nova forma de escrever arrow function, a gente até utilizou uma vez ou outra na sala. Eu mostrei lá, vocês viram como era simples, mas aqui a gente está indo um pouquinho mais, detalhando um pouquinho mais como é que se escreve ela. Se você não estiver entendendo, volta o vídeo, assiste de novo, ou então lê algum artigo na internet, lê a documentação do JavaScript, certo? Que você vai conseguir entender, tá certo? Qualquer coisa, volta o vídeo, manda uma mensagem para mim, eu estou à disposição. Valeu, galerinha, até mais.